Havendo quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Agradeço o atendimento dos presentes, a convocação feita por esta comissão. Ao meu amigo vice-presidente, deputado Napoleão, obrigado pela presença, deputada Luciane Carminati, Matheus Cadorim, PP Colasso, Sargento Lima e deputado Tiago Zilli. Também quero mencionar aqui a presença do senhor, excelentíssimo meu pai, Dr. Júlio, o senhor Coral, sua filha Viviane, meu amigo Aguinaldo, que estava por aí também, a Adriana, a Ana Cristina, muito obrigado pela presença de vocês. E a todos, mais amigos aí, né? Não dá para mencionar todo mundo aqui, senão vai longe. Discussão e votação da ata de reuniões anteriores. Submeto para discussão as atas das reuniões anteriores já distribuídas previamente aos senhores deputados membros desta comissão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovadas as atas. Vamos para a ordem do dia. Relatoria do projeto 115 de 2024, de autoria do deputado Carlos Humberto, que possui a seguinte ementa: dispõe sobre a criação do cadastro de pedófilos e de agressores sexuais no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Relatoria de minha autoria e passo diretamente ao voto. De acordo com o disposto nos artigos 144 e 209 do Regimento Interno deste Poder, compete a esta Comissão de Segurança Pública analisar as proposições sob o prisma do interesse público. Nesse sentido, corroborando a justificativa do autor, entendo que a criação do cadastro é fundamental para garantir uma política criminal, para reduzir estas situações, a qual transcrevo parte da justificativa. Abro aspas. A dificuldade encontrada na apuração de crimes dessa natureza está ligada ao silêncio da vítima, que, por medo de novas agressões ou por não querer reviver o sofrimento, acaba por calar-se, devido ao abalo psicológico que sofreu. E mesmo porque tais agressões não raras vezes são perpetradas por membros da própria família ou amigos próximos. Entendemos que a adoção de uma política criminal tendente a evitar ou inibir tais crimes compilados em um único cadastro, construído e alimentado pelos órgãos de segurança pública do Estado, certamente facilitaria o monitoramento e a prevenção dos delitos, tanto pelas autoridades policiais, como pelos conselhos tutelares e pelos próprios pais. Fecho aspas. Sob o interesse público, entendo que o projeto irá facilitar a apuração de infrações penais. O cadastro permitirá um melhor monitoramento e rastreamento de criminosos sexuais reincidentes, auxiliando a Polícia Civil em suas funções de polícia judiciária, reforçar a segurança pública, a disponibilização de informações sobre criminosos sexuais ajudará a Polícia Militar na atuação preventiva e repressiva, garantindo uma resposta mais eficaz na prevenção da ordem e segurança pública e proteção das crianças e adolescentes. O cadastro serve como uma ferramenta importante para prevenir crimes sexuais, protegendo uma parcela vulnerável da população, alinhando-se com as diretrizes de segurança e proteção estabelecidas para a Polícia Civil e Militar. Assim, da análise cabível, vislumbro que o projeto de lei, em referência quanto ao campo temático desta comissão, mostra-se revestido de interesse público e se encontra apto a regular tramitação neste Parlamento. No entanto, apesar da subemenda proposta na Comissão de Trabalho para corrigir remissão inexistente, faz-se necessário outra emenda de mesma natureza para alterar outra remissão inexistente, no inciso 1. Desta forma, apresento outra subemenda modificativa. Ante o exposto, por considerar presente o interesse da coletividade,
voto pela aprovação do projeto de lei 115/2024, nos termos da emenda substitutiva global modificada pelas subemendas redacionais propostas na Comissão de Trabalho e nesta Comissão de Segurança Pública, que ora apresento. A relatoria é pela aprovação, senhores deputados, e eu coloco em discussão o PL 115/2024. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Passo a palavra ao deputado Matheus Cadorim, para que possa fazer a relatoria do projeto 222 de 2023, de autoria do delegado Egídio. Oi. Obrigado, senhor presidente. Projeto de lei 02/22 de 2023 dispõe sobre o aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina. A ementa é autoexplicativa e o projeto visa... A iniciativa parlamentar tem por finalidade suprir a falta de equipamentos na segurança pública, na medida em que os armamentos apreendidos em operações realizadas pelas polícias civil e militar serão objeto de doação do Comando do Exército. E dessa forma propicia economia ao erário, haja vista que as polícias militar e civil poderão ter seus arsenais de armas aumentados sem dispêndio de recursos orçamentários. Portanto, obviamente, com esta pauta específica e direcionada, o nosso voto é pela aprovação do projeto, senhor presidente. Relatoria, deputado Cadorim, do projeto de lei 222/2023, deputado delegado Egídio, que dispõe sobre aproveitamento de armas de fogo e munições apreendidas em operações realizadas pela Polícia Civil e Militar do Estado de Santa Catarina. Coloco em discussão. Presidente. Com a palavra, deputado Sargento Lima. Muito bom dia, deputado Jessé Lopes, bom dia demais deputados. Que pese, e eu tenho a mais absoluta certeza na boa vontade do autor do projeto e do relator, existem alguns fatos relativos à munição e armamento que precisam ser levados em consideração, se observados principalmente as normativas das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, no que tange a armazenamento de munições. Vamos seguir a linha de raciocínio dos mesmos. Quando você vai, e se chama paiol de munição, o lugar onde as munições elas são armazenadas. Um paiol, ele é preciso ser protegido, inclusive por drenagem, para que não haja a possibilidade mínima de trazer umidade para dentro do paiol de munições. 2, ele é preciso que haja regulagem de temperatura, do qual, dependendo do tipo de munição que está lá dentro, lá desse paiol, não pode passar ali dentro dos 30 graus, o que tem lá dentro, e também não pode baixar dos 27, para que seja aumentada a vida útil daquela munição. Vamos adiante. Quando se constrói um paiol de munições ali dentro, também são vistas questões que são inclusive ambientais, o que dificulta e muito a construção de um paiol, mesmo que ele seja utilizado, né, para um lugar para se reservar em lojas de armas, em clubes, estandes de tiro, a manutenção dessa munição que está ali dentro para perpetuação da sua vida útil, que também ela tem um período de validade, como qualquer outro produto, ela tem um período de validade. Quando se trata de falar que vai se reaproveitar munições que são apreendidas, nós nos deparamos com uma situação muito, no meu entendimento, muito complexa e também que precisa ser levada em consideração. E quando eu for discutir o meu voto aqui, eu gostaria que os senhores levassem em consideração aquilo que eu estou falando. Existe o tiro de comprometimento. O tiro de comprometimento é aquele que é executado por um atirador vulgarmente conhecido como sniper, tá? É aquele momento em que a vida de qualquer um dos filhos dos senhores estaria em perigo se ele não conseguisse fazer aquilo que ele se comprometeu a fazer. Por isso se chama tiro de comprometimento. Ele tem a obrigação de acertar. Uma munição mal armazenada
uma munição da qual você não tem a menor a ideia de qual é a origem dela, de como ela foi transportada, de como ela foi guarnecida, a umidade dentro da arma, o excesso de óleo dentro das peças móveis utilizadas no mecanismo que ela foi tirada quando foi apreendido, podem comprometer com a mais absoluta certeza aquela ação, numa eventual troca de tiros também, utilizando-se uma munição que foi mal armazenada, que veio de um outro país, que atravessou uma fronteira, que ficou enterrada durante um longo período, exposta à umidade, a temperaturas que não são aquelas que são especificadas para a boa manutenção dela. Tá? Então, isso aí coloca em risco uma operação policial, pode colocar a vida de um policial em risco, se você não sabe a origem e as condições a quais ela foi submetida, aquela munição. Dentro das nossas forças policiais, nós caminhamos por uma padronização, a padronização de equipamento. O porquê disso? Porque ele se torna mais barato. Quando você adquire uma determinada arma, é como se você adquirisse um carro. Você vai ter acesso à manutenção de fábrica, você vai ter acesso à reposição de peças, que muitas vezes são tão caras quanto a própria arma. Então, eu tenho um posicionamento em relação, como eu disse, que pese a boa vontade, todo o interesse, tanto do relator quanto do proponente, eu não posso, por uma questão de responsabilidade, admitir que isso aconteça, que você aproveite armas ali que vieram de uma situação criminosa e possam ser novamente utilizadas, principalmente no que diz respeito à munição. Vamos adiante. Isso não poderia servir como um estímulo também a uma prática criminosa do tráfico de armas e munições, porque ela já se faria apreendida no momento ali em que ela fosse posteriormente direcionada a alguma força policial. Porém, a nossa intenção é que se esgote qualquer possibilidade de entrada de armas e munições de origem duvidosa no nosso país. E a padronização do armamento dentro das forças policiais, ela é fundamental. O indivíduo ele vai utilizar no seu serviço ordinário aquela arma que ele foi treinado com ela. E falo de experiência, que isso durante algum tempo houve, sim, você usar os espólios de guerra, que a gente costuma dizer, na nossa própria cidade nós tivemos ali, utilizando até um M16, um parafal, um FAL, que foram apreendidos aquelas quadrilhas que são especializadas em roubo de carro forte, inclusive pelas nossas próprias guarnições, né? Mas posteriormente esse material foi descartado. Por quê? Porque é impossível fazer a manutenção dele. É impossível você comprar peças de reposição para armamentos dessa natureza, que fogem daquilo que é padronizado pela compra. Então, com o máximo respeito, como eu disse, tanto ao proponente quanto ao relator, o meu voto é contrário a essa matéria em decorrência desses fatos que não podem deixar de ser observados e analisados. Mais alguém querendo discutir a proposição? Então, coloco em discussão... Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Relatoria do deputado Matheus Cadorim. Coloco em votação a relatoria do deputado Matheus Cadorim, do PL 222-2023, deputado delegado Egídio. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Com voto contrário, deputado Zilli, Sargento Lima, está aprovado o projeto 222-2023, deputado delegado Egídio. Passo a palavra à deputada Luciane Carminati, que tem um projeto extra pauta para fazer a sua relatoria. Quero cumprimentá-lo, presidente, demais colegas deputados e a todos que acompanham esta sessão. Eu faço o relato do PL 199 de 2021, de autoria do deputado Rodrigo Minotto,
que assegura o atendimento ginecológico às gestantes que se encontrem sob a tutela do Estado em presídios penitenciários e centros de atendimento socioeducativo durante o período do pré-natal, parto e pós-parto. Eu vou resumir o meu relatório já partindo das questões mais de mérito. No Brasil e em Santa Catarina, no transcurso deste século, tem se multiplicado o número de mulheres privadas de liberdade. Segundo dados do Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, no ano de 2023, 32.999 mulheres foram presas em regimes fechado ou semiaberto no Brasil, sendo 1.275 em Santa Catarina. Entretanto, não há nas unidades prisionais femininas profissionais especializados na área da saúde, como ginecologista. Como é notório, há recomendações do Ministério da Saúde que fazem parte da prevenção básica de saúde e devem ser asseguradas também às gestantes privadas de liberdade. O acompanhamento do pré-natal é importantíssimo porque permite identificar doenças que possam estar presentes no organismo e que evoluam silenciosamente, a exemplo da hipertensão arterial, diabetes, doenças do coração, anemias nas gestantes, bem como problemas congênitos do feto. Esse projeto de lei teve diligência do Poder Executivo Estadual, sendo que a Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Administração Prisional, a Secretaria da Assistência Social, Mulher e Família e a Secretaria da Segurança Pública se manifestaram favoravelmente ao projeto. Nós entendemos, presidente e colegas deputados, que quem está em regime fechado, cumprindo pena, é a mãe e não o bebê. Portanto, o bebê tem que ser atendido como qualquer cidadão tem direito à saúde. Desta forma, o nosso parecer é pela aprovação e, se assim for, ele segue para a Comissão de Saúde. Já passou pela CCJ, Finanças e agora Segurança. Muito obrigada. Coloco em discussão o PL 199/2021, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o projeto. Pergunto se algum dos senhores deputados gostaria de fazer uso da palavra. Opa, só registrando o voto contrário do deputado Sargento Lima. Alguém querendo fazer uso da palavra? Então, não havendo mais assunto a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião.